Olá! Vocês conhecem o Geoparque Aspirante Seridó? Ele está localizado no semiárido nordestino, região centro-sul do estado do Rio Grande do Norte e a uma distância média de 200 quilômetros de Natal, capital do estado. Sua área envolve totalmente os territórios de vários municípios da região. A vegetação do geoparque é caracterizada pelo domínio da caatinga e tem um clima extremamente rigoroso, de baixos índices pluviométricos e distribuição irregular. A fauna presente no geoparque é composta por animais como porco do mato, cachorro do mato, lagarto tejo, gavião carijó, veado catingueiro, coruja e entre outros diversos animais. E para entender melhor sobre esse assunto, vamos convidar o professor Dr. Marcos Nascimento, que é geólogo, professor do Departamento de Geologia da UFRN, coordenador científico do Geoparque Aspirante Seridó e orienta alguns alunos de graduação e pós-graduação nas temáticas de geodiversidade, geoconservação e geoturismo. E também o doutorando Matheus Silva, que é geólogo e mestre em geociências, faz parte do comitê científico do Geoparque Aspirante Seridó e seu foco de estudo é geodiversidade, geoconservação e avaliação do patrimônio geológico. Olá, pessoal! Então vamos à resposta. Geoparques são áreas geográficas únicas e unificadas que apresentam locais e paisagens de valor geológico internacional e que está dentro de um contexto de uma visão holística que entrega proteção, educação e desenvolvimento territorial sustentável. É um novo programa da Unesco que vem se juntar ao programa da Reserva da Biosfera e do Homem e o Programa do Patrimônio da Humanidade. Chama-se Programa Internacional de Geociências e Geoparques. E a finalidade é unir os patrimônios naturais, o divertente abiótica, conhecido como geodiversidade, e o divertente biótica, conhecido como biodiversidade, associada ao patrimônio cultural imaterial e material. Então, é uma nova ferramenta de gestão territorial que integra o patrimônio e permite o desenvolvimento socioeconômico da população inserida no território. Geoparques, eles permitem, como foi dito, essa união entre os patrimônios naturais. Então, no caso, o patrimônio biótico, onde se insere fauna e flora, tem uma íntima relação com o patrimônio abiótico, onde nós temos a geodiversidade, formada pelos minerais, pelas rochas, os fósseis, pelo solo, água e pelo relevo que constitui a base para a vida na Terra. É nesse contexto que a fauna e flora ocorrem de forma harmônica com a geodiversidade e ambas integram uma característica patrimonial que é o patrimônio natural. Associada a isso, a gente une ao patrimônio cultural, com toda a realidade envolvendo as características materiais e imateriais que o território tem. E no caso do Geoparque Seridó, a gente está falando de patrimônios naturais associados ao bioma Caatinga, né, e à geodiversidade com características geológicas únicas. A cidade possui uma relação intrínseca com a geodiversidade. E isso não é diferente no território do Geoparque Seridó. De fato, se olharmos para o bioma que está presente no território, que é a Caatinga, as características que permitem a região ter um bioma único no mundo são muito relacionadas com as condições dos elementos abióticos. Por exemplo, os fatores de atmosfera, o solo, até mesmo o relevo influenciam em todas as características do bioma. Então aí a gente já vê essa relação importante da biodiversidade com a geodiversidade. Então, essas características estão muito relacionadas com o que a gente chama de serviços ecossistêmicos da natureza, que são basicamente os processos e bens que a natureza dispõe para o bem-estar, não somente do ser humano, como era visto antigamente, mas para todo o ecossistema. Então a geodiversidade dispõe muito de serviços, principalmente de provisão e de regulação, que vão dispor para a biodiversidade ter o seu habitat, favorecer a sua reprodução. E aí a gente vê no território Geoparque Seridó uma fauna diversa, com diversas espécies de lagartos, de outros répteis,
aves que se aproveitam, por exemplo, das rochas, dos solos, das lagoas para estabelecer o seu habitat. E aí a gente vê essa relação. Também a gente pode ver essa relação com a flora. Por exemplo, se a gente vai mais ao sul do território, a gente tem realmente essa flora mais xerófila, mais esparsa, típica da Caatinga. Mas se a gente vai ao norte, na Serra de Santana, a gente vê uma vegetação mais densa. E isso está relacionado com o microclima da Serra de Santana, disponibilizado pela geodiversidade, pelo relevo. Então, é uma relação totalmente intrínseca. E a gente não pode esquecer, por exemplo, da importância da geodiversidade para o registro da biodiversidade pretérita, principalmente através dos fósseis, que a gente encontra em diversos locais do Geoparque Seridó. Então, de forma geral, a gente pode entender assim, a importância da geodiversidade do Geoparque Seridó para a biodiversidade é justamente o seu estabelecimento, favorecer a reprodução, o habitat, dar condições abióticas necessárias para o estabelecimento da biodiversidade. O Geoparque Seridó ele pode favorecer bastante as ações de educação ambiental voltadas para a biodiversidade. Um exemplo disso é o projeto Vem Passarinhar no Geoparque Seridó, que foi criado por 2 fotógrafos de Currais Novos e que tem hoje o apoio do Geoparque Seridó através da nossa coordenadora territorial, a Janaína Medeiros. Eles fizeram um catálogo da avifauna do território, principalmente da cidade de Currais Novos, e conseguiram, através do nosso apoio, instalar 2 painéis em geossítios com essas espécies de aves no território, que possibilita ao visitante avistar algumas dessas espécies. E é com isso a gente procura criar, então, uma conscientização ambiental voltada também para a biodiversidade. De fato, o Geoparque Seridó não é só sobre geologia, ele também é sobre a biodiversidade que pode ser conservada e protegida através das nossas educações de geodiversidade. Então, enquanto a gente trabalha numa unidade em relação a todos os elementos da natureza, a gente consegue, em um diálogo, trabalhar diversas temáticas voltadas à educação ambiental. E aí, o principal apoio que o Geoparque Seridó, quanto projeto, como território de desenvolvimento sustentável, é isso, é criar uma consciência ambiental nos visitantes, na comunidade, com o sentimento de pertencimento desta natureza, para aí então, através da educação ambiental, desenvolver a necessidade de proteção, seja de uma espécie que esteja ameaçada de extinção, ou até mesmo pela necessidade intrínseca de sobrevivência dessa espécie e da biodiversidade como um todo, assim como da geodiversidade. Então é um trabalho de educação ambiental que a gente pode colaborar. Bem, pessoal, o que nós pensamos para o futuro do Geoparque Seridó? Na realidade é manter todas as atividades e ações que já vêm sendo desenvolvidas, ações essas intimamente ligadas à fauna e à flora e à geodiversidade e também às características culturais, que estão trazendo benefícios socioeconômicos para a população. Aqui a gente pode citar 2 exemplos claros. Um deles é a geração de produtos ou geoprodutos, que favorece aí o desenvolvimento de peças ligadas à identidade do território, sendo trabalhadas por artesãos, e também o uso desse patrimônio natural à luz do turismo com a interpretação bem feita por guias e condutores, que aproveitam agora esse conhecimento vindo da educação dada pelos gestores do Geoparque a esses profissionais. O legado que a gente imagina para o Geoparque Seridó é aquilo que a gente com certeza já visualiza e deslumbra nos olhares daqueles que vivem no Geoparque, que é o poder de pertencimento, de entender e compreender o quão é importante o território para todos eles. Esse é um papel importante que o Geoparque Seridó vem trazendo nos últimos anos para o território. Além disso, uma outra palavra-chave que nós sempre usamos é o comprometimento, algo que é visível junto aos gestores, à população local, em desenvolver o território numa dinâmica de proteção da fauna e flora do bioma Caatinga, único bioma no Brasil, e também, na verdade, no mundo, e também do patrimônio geológico, com seu relevo, seus minerais, suas rochas, integrando esse patrimônio natural ao patrimônio cultural e desenvolvendo de forma sustentável o território.
Então, tudo isso, com certeza, traz esses benefícios atualmente, mas é o legado que a gente está deixando em termos de comprometimento e de poder de pertencimento dessa população que tão merece esse desenvolvimento.